Você quer viver ou morrer? You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Só sei quando. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Saudações a você que nos escuta, que deu play e se lançou nessa jornada conosco. Meu nome é Rafael Tardim, sou filósofo e coordenador do projeto de extensão que dá nome a esse podcast. Hoje, nosso bate-papo especial é sobre o tema do capacitismo e as possíveis questões que estão relacionadas com nossa existência e nossa escola. Obrigado por juntar-se a nós e vamos nessa. Antes de embarcarmos nesse diálogo investigativo, convido vocês a conhecerem as pessoas que serão condutoras junto comigo nessa empreitada. Eu me chamo Ana, sou professora no Instituto Federal Fluminense, no campus de Bom Jesus do Itabapoana. Sou professora de língua inglesa, mas digo que me inquieto muito diante de tudo que acontece com a gente, não somente com coisas que correspondam à língua, especificamente à língua estrangeira. Então pode ser que até cause certo estranhamento a gente pensar no termo capacitista dentro da disciplina língua inglesa, né? Talvez espera-se que a gente aborde estruturas, a gente aborde literatura, mas a gente vem para quebrar esse paradigma, né? E que a gente mostrar que a gente pode conversar sobre todas as outras coisas e que nesse momento a língua inglesa, que poderia ser portuguesa, francesa, espanhola, qualquer língua, ela vai servir como um instrumento para a nossa discussão. Não é olhar para a ausência, é olhar para a presença, é olhar para a existência. Eu sou Jaqueline, sou professora na Universidade Federal Fluminense, no campus de Santo Antônio de Pádua, e estou coordenadora do Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos. E fui convidada para a gente conversar um pouquinho aqui sobre o tema do capacitismo. É algo que nos atravessa, então, independentemente de ser parte de uma disciplina ou de um conteúdo curricular qualquer, é um tema que permeia a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações. Então, é fundamental que a gente tenha habilidade para pensar sobre isso e que cada vez mais a gente coloque essa discussão nas nossas rodas de conversa. Expandir o que consideramos como corpo é uma outra forma de politizar as diferenças. De onde vem ou quem define os padrões de normalidade? Lembrando aos ouvintes que esse episódio especial de educação está inserido dentro de uma das 3 linhas de programas do TalmaCast. As outras 2 são os episódios extensionistas, que são mais longos e mais próximos das sessões presenciais do Cineclube Debates, e os episódios ATs, que são as transposições das lives do quadro audiovisual em tempos de isolamento social, realizados no ano passado via Instagram. Dito isso, vamos nessa. Ana, eu queria começar com essa provocação justamente pelo que você disse na tua apresentação sobre esse tema, né, dentro desse episódio, né, sobre a disciplina de língua inglesa. Então, como o capacitismo, né, ele está, independentemente da disciplina, trazer isso para os nossos ouvintes, na expansão desse tema. Então, o tema do capacitismo, né, remete a diversos conceitos importantes para pensarmos de modo crítico as estruturas que regem nossas vidas, a sociedade e a educação. Dentre estes, né, estão a noção de normalidade e a de deficiência. Antes de aprofundarmos nosso olhar sobre esses conceitos e essas estruturas, o que seria, então, em termos gerais, o tema do capacitismo? Antes, então, de nós falarmos sobre o conceito em si, eu acho que talvez seria interessante a gente até mesmo deixar claro, né, para as pessoas que nos escutam, o motivo de ele ter aparecido. Essa contextualização acho que talvez seja interessante até mesmo para a gente se localizar. Esse tema apareceu e ele foi um dentre os vários que eu propus para as minhas turmas, porque a gente se viu perdido, eu me vi perdida, os meus alunos e alunas se viram perdidos sobre o que fazer nesse momento para estudar uma outra língua, para acessarmos uns aos outros e tudo fazer sentido.
Porque para mim não fazia sentido eu trabalhar a interpretação de um texto qualquer ou estruturas linguísticas quaisquer se não houvesse a produção de algum significado, tanto para mim quanto para os meus alunos. E eu particularmente me senti muito sem prazer, principalmente por ser extremamente avessa a computador, a usar muitas tecnologias durante as minhas aulas, porque eu sou muito falante, porque eu gosto do contato visual, porque eu gosto do toque. Então, foi muito difícil para mim esse momento, né? Então, eu resolvi, nos meus planejamentos de aula, pensar em temáticas que provocassem certa discussão. E devo dizer que são temáticas que me são caras, né? Temáticas que me chamam muito a atenção, que me provocam muita reflexão. Então, quando eu pensei em algumas temáticas para fazer com que as minhas aulas, né, os meus encontros com os estudantes, eles fossem significativos, de certa forma simbólicos, eu pensei em muitas coisas. Pensei em falar sobre educação, e aí eu traria textos, traria alguns links para as nossas discussões, pensei em falar sobre beleza, pensei em falar sobre muitas outras coisas, e dentre essas coisas o capacitismo surgiu. Especialmente porque eu comecei a olhar para o capacitismo, e a gente já vai falar sobre o que é o capacitismo de fato. Eu comecei a olhar para o capacitismo muito motivada pela Jaqueline, que é uma das convidadas de hoje, particularmente a minha convidada especial, porque a Jaqueline, ela tem toda uma importância nessa minha trajetória de leituras, na minha trajetória de pesquisa, porque ela sempre, desde, para quem não sabe, acho que poucos sabem, mas a Jaqueline, ela foi minha professora no mestrado da UF, então ela tem essa participação muito significativa na minha formação, e ela sempre trouxe textos muito intrigantes, né? E ela sempre tem essa postura de muito perguntar e de não ir pelo caminho que todo mundo vai. E a Jaque carinhosamente chamo de Jaque, a Jaque me apresentou ao capacitismo, principalmente porque a gente caminha juntas num grupo de pesquisa organizado por ela, né, coordenado pela Jaque, de sociologia do diagnóstico. Então tudo caminha meio que junto, e o capacitismo ele entrou na minha vida a partir dessas discussões dos nossos grupos, das nossas leituras. Mas, enfim, o que é, de fato, o capacitismo? Em conversa com os estudantes, e a gente agora desenvolve essa conversa, eu trouxe para eles uma definição de capacitismo, e aí eu trago em língua inglesa, que capacitismo seria o ableism. Eu trago uma definição em inglês para eles do capacitismo, para a gente discutir o que eles entendiam das palavras, quais palavras lhes eram conhecidas, e eu gostaria de ler essa definição e depois a gente pode desenvolver. O texto dizia o seguinte: Ableism is the discrimination of and social prejudice against people with disabilities based on the belief that typical abilities are superior. Então, o que é isso? Eu disse que o capacitismo é a discriminação contra pessoas que tenham deficiências que são baseadas na nossa crença de que pessoas típicas são superiores a pessoas não típicas, atípicas, né? E aí eu continuo falando. Ableism is rooted in the assumption that disabled people require fixing and defines people by their disability. Então, essa definição de capacitismo, ela tem como raiz a crença de que pessoas com deficiências, elas precisam, de certa forma, ser consertadas, e que define pessoas a partir de suas deficiências. E, like racism and sexism, ableism classifies entire groups of people as less than and includes harmful stereotypes, misconceptions and generalizations of people with disabilities. Então, o capacitismo, ele classifica grupos de pessoas como sendo menos do que, menor do que, e fere muitas coisas, principalmente porque traz o sentido de estereótipos, de concepções erradas, de generalizações de pessoas com deficiências. E o capacitismo, ele tem vários recortes, né? Ele parte da premissa da habilidade, né? Da capacidade, por isso o nome capacitismo, ser capaz de, ele nega a pluralidade. E o capacitismo, ele aparece na linguagem
né? E em conversa com os estudantes, e eu acho que vocês que escutam a gente, vocês podem pensar a partir disso também, nós pensamos em várias coisas que nós falamos hoje e que mostram como somos capacitistas. E como que o capacitismo ele se apresenta na linguagem? Nós usamos palavras capacitistas, expressões capacitistas, frases capacitistas. Quem nunca falou ou ouviu alguém falar, você tá surdo? E a gente entende esse surdo como sendo algo negativo. Então, o ser surdo é ruim. Quando eu pergunto, tá cego? E aí eu entendo que ser cego é algo ruim, porque quando eu pergunto para alguém, você tá cego? Isso não é algo bom. Eu tô dizendo, caramba, você não escuta, você não consegue ver o que é óbvio, né? O que tá claro para todo mundo. A gente usa palavras como aleijado, ou então a gente vem com frases, até mesmo porque o capacitismo ele é meio que travestido de cuidado, principalmente porque nós não sabemos olhar para o novo, nós não sabemos olhar para o diferente, porque a gente tem a gente como referência. E aí a gente diz, you don't look disabled. Você não parece ser deficiente, né? Ou então eu viro para alguém e falo, stop complaining, other people have it worse. Para de reclamar, poderia ser pior, tem gente numa situação pior. Então só porque existem coisas que se formos comparar são piores do que as outras, a gente não pode desconsiderar o sofrimento do outro. A gente acreditar que alguém nunca vai ser capaz de, e aí mais uma vez essa palavra me pega, porque falar sobre capacidade, habilidade é algo muito complexo, né? Então a gente acreditar que alguém nunca vai ser capaz de fazer alguma coisa devido a alguma deficiência, né? E aí a gente trata a deficiência do outro, e aí quando a gente fala de deficiência, já que melhor do que eu, ela pode problematizar essa palavra. Quando a gente fala da deficiência, a gente trata a deficiência como piada, como até mesmo um eufemismo, né? Uma forma de suavizar determinadas coisas, mas quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo é ferir o outro de uma série de maneiras. Primeiro porque você espalha a ideia de que é aceitável a gente não humanizar o outro. E a gente acaba estigmatizando alguém que tenha deficiência. Existe uma autora num site, até mesmo da revista da Harvard, que fala muitíssimo bem que a gente estigmatiza pessoas que já são marginalizadas, né? E aí usar essas palavras capacitistas acabam por tirar a atenção do que realmente importa. Então, quando eu digo que alguém que tem alguma deficiência vai, de certa forma, interferir na aprendizagem de outro, então quando eu digo, aquele que tem deficiência vai nivelar, a gente vai nivelar por baixo. Os alunos eles não vão aprender tão bem como quanto se não tivesse ninguém com deficiência em sala. O que a gente está fazendo é transferir a atenção para a pessoa que tem deficiência, quando na verdade a atenção tinha que ser para outro lugar, para a escola que não é pensada nem organizada para a pluralidade. Então, o que a gente faz, através do nosso uso de palavras, através da nossa postura capacitista, é normalizar a ideia que a deficiência seja algo ruim, ou que a gente possa causar essa separação, como é o que acontece hoje, né? E aí eu achei que talvez discutir isso seja e é, de fato, muitíssimo interessante, porque existe uma autora, a Crenshaw, que fala que a gente não pode mudar nenhuma realidade se nós não soubermos que realidade é essa, se nós não estudarmos o que gerou essa realidade. Então eu não posso querer que o capacitismo acabe, que uma postura capacitista acabe, se eu não estudar o que é o capacitismo, se eu não me compreender capacitista. Assim como eu não posso querer que o racismo acabe, como quero que acabe, se eu não entender o que é o racismo, se eu não entender o que ele produz, quais são as feridas que ele causa, quais são as destruições que ele causa. Então, o que a gente faz aqui, na verdade, é estudar um tema para, a partir desse entendimento desse processo, dessa coisa que é
estruturante e é estrutural, nós talvez interferirmos na realidade. Essa é, assim, e de fato eu não tenho por intenção definir o capacitismo, porque ele acontece de formas variadas e eu particularmente, talvez esse não seja o momento, mas eu acho que ele se manifesta até além das pessoas com deficiência, apesar de o termo capacitismo ser usado com pessoas com deficiência, né? Um preconceito com pessoas com deficiência a partir da capacidade, da habilidade que alguém tenha ou não, né? Mas eu acho que é uma definição rasa, tem que ser muito mais problematizada do que isso, né? Basicamente isso, mas eu acho que a Jaque continua de forma mais detalhada, mais pensada, por ter muito repertório e ter muito a acrescentar. Tá enchendo muito minha bola, hein, Ana? Fala sério. Não, Jaque, é verdade. Agora deixa eu vou pegar, já que o Rafael não me mandou falar, mas eu vou falar do mesmo jeito, né? Porque o programa hoje está dominado, né? Poxa, mas aí você me ofende. O Rafael mandou falar. Gente, vocês vão falar a hora que vocês quiserem. Por favor, não faça isso comigo. Não, eu quero resgatar, na verdade, a Ana começou com uma fala que permeia, né, um conceito que é importante e terminou, de alguma maneira, dialogando com esse mesmo conceito, né, que é o conceito de aprendizagem. Então, quando ela começou a falar, ela falou algo muito importante, que aprender dentro dessa proposta, né, dessa dinâmica que ela utilizou de pensar conceitos dentro da literatura inglesa e trazer esses conceitos, né, para uma reflexão crítica, estimular a reflexão crítica dos alunos, isso significa, de fato, promover aprendizado, né? E esse aprender se conecta com o acessar uns aos outros. Então, foi a primeira frasezinha que a Ana colocou ali no início, né? E quando a gente pensa em capacitismo ou em anticapacitismo, que talvez pudesse ser até mais interessante da gente pensar também, né, conectado, a gente pensa exatamente nessas conexões, em como a gente pode e deve encontrar, né, formas de criar conexões entre as pessoas, de acessar uns aos outros, e pessoas que vivam em corpos, em condições corpóreas diversas das nossas. Então, essa é um elemento bastante importante, porque a deficiência nada mais é do que uma palavra que serve para expressar pessoas que habitam corpos diferentes do meu. Poderia enumerar uma série de outras possibilidades de habitar corpos, né? Então, a pessoa com deficiência faz parte de um grupo de pessoas em que, por conta dessa diversidade corporal, né, um sofrimento histórico, um sofrimento sociopolítico que as marca profundamente dentro de um contingente populacional discriminado, estigmatizado e excluído de acesso a direitos e a bens e a serviços. Então, me parece que quando a gente pensa dentro de qualquer disciplina sobre a própria dimensão do ensinar e do aprender, a gente precisa redimensionar o que a gente está dizendo, que se conectar com o outro, porque esse outro, ele traz consigo possibilidades. Então, eu acho que isso faz da proposta da Ana tão fundamental, tão interessante para nós, porque ela consegue, dentro de uma disciplina que, teoricamente, a gente não faria nenhum tipo de conexão com essa discussão, ela traz para nós para a dimensão da aprendizagem, né? E ela coloca isso dentro de uma sala de aula que é extremamente multicultural, corporal. Então, há uma série de pessoas que estão dentro desse lugar, que precisam se relacionar umas com as outras, que são diversas e que precisam entender como interagir umas com as outras, sendo quem são. Então, ensinar ou problematizar o capacitismo e o anticapacitismo é fundamental
ponto de partida para que cada um possa também se pensar, né, imergir em si mesmo, entender aquilo que o faz racista, sexista, machista. Não é só um ismo que a gente está trazendo para dentro da sala de aula. A gente está trazendo uma forma de pensar a si, pensar em como se relacionar com o outro. Então, a gente não pode ser inclusivo sob demanda. A gente não pode ser uma pessoa não racista, né, antirracista ou não preconceituosa, dependendo se tem uma pessoa negra do meu lado ou se não tem. Né? Assim como eu não posso pensar que aqui, nesse caso específico, né, do capacitismo, eu não posso pensar no meu cotidiano que a minha sala de aula só vai ser anticapacitista se eu tiver alguém surdo ou alguém com uma determinada deficiência presente na minha sala de aula. Eu preciso trazer, inclusive, a conexão para dentro da área que o Rafael transita bem, que é a filosofia, e dentro da filosofia a ética, né? Anticapacitismo é uma forma de agir, é uma atitude. Então, se a gente conseguir, né, entender que é uma atitude de discriminar ou de não discriminar negativamente determinados grupos por certas características, a gente vai começar, então, a entender que a gente não vai poder ser includente ou excludente em relação a uma demanda qualquer que nos apareça. É algo que deve permear, é um valor que nos atravessa. Então, a gente precisa, dentro desse espaço, né, da sala de aula, do convívio com o outro, buscar, cultivar, né, aquilo que a Anaí chama também, né, de etos de acessibilidade. Então, a gente precisa se abrir para transformarmos a nós mesmos e para que a gente possa, então, rever os nossos padrões e perceber quem a gente inclui, quem a gente exclui, como é que a gente vai se relacionar com o outro, dentro das especificidades do outro. E não é necessário que a gente conheça o outro na sua plenitude, é impossível, né? Mas as relações, elas precisam funcionar de maneira a que a gente possa ser movido por uma certa empatia e um compromisso de buscar diuturnamente exercitar, né, condutas que sejam anticapacitistas no nosso cotidiano. Então, não é ser anticapacitista dentro da escola somente, mas é dentro da escola, é no trabalho, é em quaisquer espaços que frequentemos, porque todos nós, né, todos esses espaços, eles vão ter situações pontuais que vão nos levar a pensar sobre que conduta, né, e aí é um agir dentro da ética que a gente fala, que agir ético é esse, que conduta é essa, como a gente vai se comportar numa determinada situação. Então, essa perspectiva é uma perspectiva revolucionária, porque tira, né, a preocupação de pensar o capacitismo apenas a partir do lugar, porque que a gente aqui, eu sou mãe de uma pessoa com deficiência, mas eu poderia não ser. E mesmo assim eu deveria pensar sobre capacitismo, sobre anticapacitismo, porque eu faço parte de uma sociedade que traz comigo uma série de pessoas diversas e essas pessoas vão me permitir conviver com elas dentro das especificidades que as constituem, né? Então, essa experiência, inclusive da deficiência, né, ela sempre vai ser, qualquer experiência, ela é muito subjetiva, múltipla, complexa, né? E isso é impossível da gente dar conta. Por isso a importância de aprender, como a Ana colocou no início, a acessarmos uns aos outros, a criarmos essas conexões, para que a gente possa entender que inclusão é algo que não é pontual, não é algo que vai acontecer num momento específico, é algo que vai efetivamente ser parte de nós. Então, ser anticapacitista significa exatamente entender o funcionamento de uma sociedade que, por uma dinâmica muito complexa, acaba excluindo determinadas categorias de pessoas por certas características, dentre as quais a gente tem efetivamente pessoas com deficiência. E aí, deficiência, a gente vai pensar, tem aí um referencial muito complexo para a gente pensar também,
mas, sobretudo, o senso comum ainda hoje entende deficiência a partir de um modelo que a gente chama de modelo biomédico, né? Que entende que é uma questão da pessoa com deficiência, do corpo, que, como a Ana falou, é menos apto, menos capaz, é um corpo que não é aceitável, né? Que não deveria estar fazendo parte da sociedade. Então, é rever esses paradigmas, né? Buscar, então, entender para além desse modelo biomédico que busca consertar a pessoa com deficiência, curar a pessoa com deficiência, e então a gente consegue estabelecer outras formas de entender o mundo e de entender que múltiplas pessoas habitam múltiplos corpos e que com eles é que a gente precisa se relacionar. Se o nome for deficiência, a gente tem que entender que esse nome deficiência, ele vem depois de pessoa. Então, primeiro vem a pessoa, essa pessoa que com deficiência, não é a deficiência, né? Não é a lesão que a caracteriza. Antes de ter, né, uma determinada lesão, ela sempre vai ser pessoa. E como pessoa é que a gente precisa tratá-la, respeitando os seus direitos, respeitando a sua individualidade, respeitando a sua forma de habitar um corpo que não é igual ao meu, né? E mesmo se houvesse alguém com uma mesma deficiência física, por exemplo, né? A forma como ela vive, como ela experimenta, como ela habita um universo, um mundo, ela vai ser diferente de uma outra pessoa com a mesma lesão. Então, as experiências da deficiência são múltiplas, porque exatamente o que vem antes é a pessoa. Eu queria só completar, antes de terminar aqui e passar a palavra de volta para Rafael e Ana, né? É que, como a gente está aqui conversando sobre uma disciplina específica, somos todos aqui professores, e muitas vezes a gente escuta professor de inclusão, aluno de inclusão, e aí me lembro sempre do Davi Rodrigues colocando que professor de inclusão somos todos nós, porque a inclusão é essa que se materializa nas conexões que fazemos uns com os outros, independente do corpo que habitemos. Então, quando a gente fala em educação especial, a gente está pensando especificamente em pessoas com deficiência, em permitir a acessibilidade. Isso não significa colocar uma rampa somente, né? Mas significa esse processo de transformação, de revisão de si mesmo, para poder interagir e permitir ao outro que ele partilhe do mesmo espaço que eu, em igualdade de condições. Então, me parece que quando a gente pensa em capacitismo, eu não poderia deixar de falar também que somos todos responsáveis por agirmos, né, dentro de uma linguagem anticapacitista. Quando a Ana chamou atenção, né, para as frases e tudo mais, essas frases não são simplesmente linguagem, elas são agressões, elas são manifestações de violência que a gente reproduz o tempo inteiro nos nossos discursos, e não apenas em relação a pessoas com deficiência. Então, me parece que chamar para nós mesmos a responsabilidade por reconstruirmos, né, a nossa forma de estabelecermos conexões com os outros, me parece o ponto de partida para que a gente possa construir juntos, né, um mundo que possa ser cada vez mais anticapacitista. Sensacional, pessoal. Eu fui provocado aqui de diversas maneiras. É como se uma estrela explodisse, né? E aí liberasse um monte de partículas no ar, porque muita coisa eu estou pensando, muita coisa eu anotei, graças às provocações de vocês. Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, as falas de vocês duas aí já me causaram um momento traumático aqui, porque realmente, nossa, incrível, muito rico. Nossa, é difícil até encontrar a palavra certa para poder sintetizar isso. Eu nem sei se eu vou conseguir devolver para vocês o que vocês me cativaram aqui a pensar e a sentir. As provocações que vocês trouxeram fizeram passar um filme na minha cabeça, principalmente em várias coisas do dia a dia de sala de aula, mas também da minha formação. Eu lembro da inserção da disciplina de Libras
para nós, e aquilo era uma coisa inovadora, isso em 2010, 2009, minha graduação foi de 2008, 2011, e o desafio que era para o profissional, né, da área de Libras, né, trazer isso, e eu lembro como ele relatava um pouco essa quebra dentro da academia. Eu não sei se é uma perspectiva específica da UFES na época, ou não sei se isso também pode ser uma experiência pessoal, né? Não sei se pode ser também dado como paralelo para esse tipo de processo em todo o meio acadêmico, em todas as universidades, e como eu não consigo desprender essa realidade da qual a gente está partindo, que é a sala de aula, a turma da Ana, toda a metodologia da Ana em sua disciplina, ou seja, no ensino médio, com a nossa formação, a nossa graduação como professor. Então, assim, eu tinha até pensado uma provocação, mas graças à fala de vocês, explosiva, para mim, eu tenho que confessar que pela primeira vez, através da construção que durou algumas semanas da pauta desse episódio, eu desconhecia todas essas discussões por trás do capacitismo. Eu nunca tinha tido acesso a isso, conhecido isso. E o choque vem de como isso está completamente conectado a quem eu sou como professor e como pessoa. Então a pergunta que eu me faço é por que isso não estava na minha formação como professor? O que estava na formação? As discussões em torno do capacitismo, em torno dessa estrutura, em torno dessas relações que transcendem a escola, estão no mundo, estão nas mídias sociais, estão nas TICs, estão, né, nas tecnologias da informação e comunicação, estão em todo lugar. Cara, eu sou um capacitista, como mediador e como provocador, eu estou completamente inserido na questão. Não estou neutro aqui, não tem como. E a pergunta que eu faço para vocês duas, essa estrutura capacitista está servindo a quem nesse processo? Ao modelo econômico? A umas relações de poder histórico? Porque eu, Rafael, então, até esse momento nunca tinha pensado como capacitista, mas tenho sido capacitista. E eu estou servindo a quem? Quem interessa a construção de uma estrutura que vai justamente construir, definir conceitos de normalidade e deficiência para dividir pessoas, para estabelecer relações de poder. Eu estou na engrenagem. Obviamente, o desconforto se dá ao conhecer isso através de vocês duas, porque eu não quero estar mais. Não quero. E aí, nesse sentido, como é que vocês pensam nisso? Como é que foi para vocês essa desconstrução quando conheceram as discussões em torno do capacitismo? Como é que foi essa quebra? Vocês passaram por isso que eu estou relatando? Ou como foi esse processo de contato inicial? Como é que foi, né, isso? Eu me vi pensando o mesmo que você. Em muitos momentos eu me questionei o porquê de não ter estudado sobre, pensado principalmente sobre, na minha formação como professora, né? Até então, até alguns anos, poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu também nunca havia ouvido falar nem sobre o termo capacitismo, ser capacitista. Então, eu também tive essa inquietação, assim como tive uma inquietação em relação a se o que eu iria fazer, e nesse momento eu nem pensava, não, que metodologia eu vou seguir, eu só estava tentando fazer a coisa ter sentido. Quando pensei nas minhas aulas, eu fiquei pensando, caramba, mas o que isso tem a ver com inglês, né? Porque, em tese, eu sou professora de língua inglesa no Instituto Federal. Então, será que eu não deveria me preocupar com coisas mais relacionadas à língua estrangeira? E eu acho que essa discussão, ela vem antes da língua, porque essa discussão estrutura o meu ser Ana, assim como estrutura o ser Rafael. Então, entender que o capacitismo é algo estrutural, é algo estruturante, é um mito do corpo capaz em função do outro corpo, e aí é o que você pensa, né? Eu tô agindo em função de quem? Eu tô obedecendo a qual senhor, né? E aí isso vem antes da língua em si. E aí eu pensei em vários momentos em, será que se eu colocasse palavras em língua inglesa, por exemplo, ensinar as expressões capacitistas, né? Tipo, deaf, blind, surdo, cego, enfim, será que se eu lançar palavras assim, será que talvez os alunos vão achar que, ok, ela está dando aula de inglês porque ela está trazendo palavras em língua estrangeira, e no final das contas eu pouco me importei, porque de fato o que importa é como isso reverbera dentro de mim, e aí eu uso a língua estrangeira como instrumento para isso reverberar.
né? E aí os próprios estudantes, talvez quem escute a gente agora, mas os próprios estudantes durante o nosso encontro, eles mesmos traziam até mesmo termos que nós usamos e nós não ponderamos, nós não refletimos. Uma aluna me falou: professora, você já ouviu a expressão Blue Angel? Eu já ouvi Blue Angel, e eu sempre achei tão bonito chamar alguém de Blue Angel, que é o anjo azul, quando eu digo que um autista é um anjo azul. E aí a nossa discussão foi: por que anjo? Né? Por que eu chamo alguém de anjo? Então, por que eu considero, poxa, coitado? Tadinho. Ele é doente. Se ele é doente, talvez ele precise de cura. Ou ele é um herói, né? Vendo quem tem alguma deficiência como sendo a pessoa da superação. Ou um anjo, né? Essa imagem sacralizada da coisa, sem ver que existe alguém com necessidades humanas todas que temos. E aí a gente pode pensar sobre várias outras coisas, sobre a questão da normalidade, o que é ser normal, o que é ser anormal. Então isso é legal, isso não é legal? Quem diz isso? Quem dita? Qual régua que mede todo mundo? Então, por que eu sou normal? E por que o outro que talvez tenha baixa visão, ou que não escute, ou eu acho que essa discussão ela pode ir para vários outros lugares, né? Tipo, por que quando eu penso em alguém que é gordo, eu não posso pensar na mesma pessoa que saiba dançar muitíssimo bem? Porque a gente tem uma imagem de um corpo e esse corpo é idealizado e tem que respeitar determinado padrão, né? Então essa discussão ela passa por muitos lugares. E por que não passar pela aula de língua inglesa? Porque pensar só se pode na aula de filosofia, entende? E pensar matematicamente só pode ser na aula de matemática? E aí que tá, eu acho que a grande proposta é essa. Eu na verdade, vou pensar aqui junto com o Rafael e com vocês. Não tenho respostas, tem questões. Então, acho que a primeira questão que Rafael coloca, né, e que a Ana também foi problematizando, é a questão do porquê a gente não tem, durante a nossa formação, talvez mais até de vocês do que minha, né? Porque eu, de fato, sou de várias áreas diferentes e não propriamente, né, da pedagogia, da educação. Por que a gente não tem, então, na formação docente, uma discussão sobre capacitismo? Pelo mesmo motivo que a gente não tem uma discussão, por exemplo, sobre racismo, porque a gente não tem discussão sobre sexismo, sobre machismo, porque a gente, quando está estabelecendo o nosso plano de aula, a gente reproduz o pensamento hegemônico, a doutrina, o conhecimento, né, que vem vindo e sendo passado dentro dessas salas de aula ao longo do tempo. Rafael se formou em filosofia, muito provavelmente ele teve uma experiência, né, de que nossos professores vão estudar nos Estados Unidos, aprendem o pragmatismo americano e quando voltam é nessa cartilha que a gente aprende filosofia, né? Então, me parece que um primeiro movimento importante é o nosso, de revermos o nosso próprio planejamento. Quem é que está cabendo nessas referências? Quantas mulheres a gente usou nas nossas referências? Quantos indígenas? Quantos negros? Quanto pensamento divergente permeia, atravessa o nosso planejamento? Então, a cada plano de aula é uma chance da gente pensar o mundo rompendo esses dualismos. Será que eles são efetivamente necessários? Será que é necessário a gente dividir o mundo entre normais e anormais? Entre capazes e incapazes, entre brancos e negros, entre mulheres e homens, né? É justamente quando a gente começa a se permitir enveredar por caminhos diferentes que a gente começa a entender que esse legado que nos foi repassado ao longo da nossa formação, ele também é excludente, ele também não nos faz transgressores, como a Bell Hooks pode nos ajudar aí um pouco, né? Não nos faz transgressores das nossas próprias práticas. Ele simplesmente permite, assim como o capacitismo vai sustentar o modus operandi
da vida diária, né? Desse sistema, dessa estrutura que a gente tem, que alimenta e que se retroalimenta. Então, eu acho que esse engajamento, que é solitário, mas que também é combinado com o engajamento de outras pessoas, ele é fundamental. Ele é o alicerce para essas pequenas transgressões que aos poucos também vão permitir grandes transgressões. Então, quando a gente começa, dentro do nosso planejamento, a rever, né, a nossa forma de falar e de explicar, é o que a Ana está fazendo nessa disciplina. Ela está transgredindo, ela está trazendo para dentro de uma disciplina de língua inglesa que é tradicionalmente, né, representativa de um sistema, de uma estrutura social hegemônica e reprodutora de desigualdades, né? Ela está trazendo uma discussão para dentro para causar um bug dentro da cabeça dos estudantes de literatura inglesa. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a formação, ela não é algo que a gente estabelece apenas dentro de uma universidade ou dentro de uma especialização. Ela, de fato, ela é um trabalho que necessariamente é solitário também, né? Então, ele vai permitir fazer com que nós possamos nos libertar um pouco dessas amarras que nos foram comodamente impostas ao longo da nossa formação. Me coloco, inclusive, no lugar da filosofia. A filosofia é um lugar marcadamente machista, marcadamente fixado, né, em determinados referenciais de pensamento, e esse referencial ele é eminentemente legitimador de exclusão. Então, quando eu li um texto chamado Legado Roubado, né, que é uma tese de doutorado, não lembro, justamente trazendo para nós que a filosofia não surge nem no Ocidente, nem na Grécia. Ela está lá na África. E que Aristóteles, enfim, uma série de pensadores, de fato, roubaram esse pensamento e se apropriaram, são verdadeiros plagiadores. Então, enquanto a gente pensar como plagiadores, assim como foi Aristóteles, a gente vai continuar retroalimentando esse universo, essa estrutura excludente, e sendo incapazes de promovermos as rupturas que são necessárias para a gente fazer um movimento diferenciado nesse mundo. Então, o capacitismo, e eu penso no capacitismo, como eu disse, né, como esse lugar de sustentação, assim como vários outros ismos, como um modelo de sustentação dessa organização que a gente tem hoje. Então, respondendo a segunda respondendo não, né? Pensando junto em relação à segunda pergunta, essa estrutura ela é retroalimentada por comportamentos capacitistas. Nós não somos capacitistas ou anticapacitistas, me parece, né? São os nossos comportamentos. Então, é preciso vigilância para que mais comportamentos anticapacitistas sejam estabelecidos por nós do que capacitistas. Agora, essa estrutura ela funciona alimentada pelo capacitismo, alimentada pelos dualismos, né, de normalidade e anormalidade, de corpos capazes que trabalham, né, que, enfim, estabelecem ali um lucro para empresas e tudo mais, e corpos que não são aceitáveis ao trabalho. Assim, a mesma coisa, mulheres, né? E aí me lembro, inclusive, da Silvia Federici, né? Que traz um pensamento extremamente rico para a gente pensar também o lugar que as mulheres ocupam dentro da sociedade, que é esse lugar também que o trabalho doméstico não tem vez, sendo que ele é fundamental, né? Que é o alicerce, sustenta essa nossa estrutura, né? Mas outros ismos também o fazem, como machismo, né, e tudo mais. Então, lembrei da Silvia Federici no sentido de que, não só ela, outras autoras também, mas uma discussão expressiva em relação ao trabalho doméstico, né? O trabalho doméstico, ele sustenta a estrutura capitalista, porque sem o cuidado, sem o trabalho dessas mulheres que muitas vezes abrem mão, né, da sua própria do seu estudo, do seu trabalho, né, para ficar em casa cuidando das crianças, a gente não tem o mundo funcionando, a gente não tem
pessoas, homens, né, ocupando cargos de poder. A gente não tem essa estrutura focada no lucro acontecendo. Mas, de todo modo, a gente precisa colocar no seu devido lugar o trabalho doméstico, o cuidado, e desvalorizar isso como se, de fato, fosse algo não útil, né? Então, tudo aquilo que não é útil, a pessoa que não produz porque tem uma determinada deficiência, ou a mulher que fica em casa no trabalho doméstico, tudo isso precisa ser extirpado, colocado num lugar de não valor, né? E me parece que é justamente por conta, né, dessa estrutura social que a gente tem, dominante, hegemônica, dualista e incapaz de permitir, de fato, até a inclusão se torna meramente uma linguagem, um discurso. Então, até quando a gente está falando de inclusão ou de exclusão, a gente tem que tomar cuidado, talvez, não cuidado, ter algum tipo de atenção, né, na operacionalização desses conceitos, que muitas vezes eles podem servir também à própria dinâmica excludente dessa estrutura social que é capacitista, que é racista e tudo mais. Com certeza, isso é uma característica do nosso projeto. A gente já sai com outros episódios já acertados, porque o tempo, as sessões presenciais do Cine, inclusive, Ana, você participou com a gente algumas vezes lá, que nem aquele episódio do Black Mirror sobre Archangel, né? Que a gente teve os alunos do IF de Padua com o professor Carlinhos, com o projeto dele, 3 horas e meia. Então, às vezes, criar um podcast com esse tamanho é meio complicado. Então, a gente divide em vários episódios. É uma possibilidade que a gente lida de boa. Essa provocação que eu vou trazer agora ainda é dos primeiros impactos das falas de vocês lá no início. Dentro de um contexto de saúde mental e dentro de um contexto tecnológico do avanço dessa questão das tecnologias digitais e das mídias sociais, né, o capacitismo, ele, então, está ali também. Como vocês pensam, justamente essas mídias sociais, todas essas redes sociais e todas essas mídias, elas catalisaram isso, potencializaram isso, ou vocês consideram como recursos de luta contra isso, né? Ou seja, um anticapacitismo. A gente aqui no nosso projeto, a gente pega a imagem como uma linguagem. E nesse processo, a gente consegue identificar não só o cinema, mas diversas mídias que também trazem discurso. Também é uma forma de identificar, de agredir, de construir, reconstruir, de promover reflexão. E aí eu queria saber, então, de vocês, como vocês pensam, em um contexto atual, em tempos como o nosso, essa tecnologia e essa relação com o digital e com todas essas construções midiáticas, é uma forma possível de a gente amenizar e construir um anticapacitismo ou não? Vocês acham que isso potencializou, isso elevou a um novo patamar, né, dessas segregações e dessas construções do normal e do deficiente também? Como é que vocês pensam essa relação? Inserindo também a arte nesse processo, o cinema, e aí as séries, a música, como esse possível campo ou reflexivo ou de afirmação desse discurso capacitista. Nessa mão aí que eu seguro, e aí já que falou de bug, de dar um bug, ia dar um bug total no Rafael, que falou que até então o termo era desconhecido a ele. Eu acredito que é por isso que o capacitismo, até então visto como sendo um preconceito com pessoas que tenham algum tipo de deficiência, seja algo muito mais abrangente, né? Muito do que a Jaque está falando. Tem uma autora chamada Talila Lewis, eu li para os alunos também essa definição da Talila, que ela fala que é "This form of systemic oppression leads to people and society determining who is valuable". Então, a sociedade, pessoas, elas determinam quem tem valor based on a person's language, appearance, religion, ability. Então, quem tem valor baseado a partir da linguagem, da língua, da aparência, da religião, da habilidade, né? E essa habilidade que vai satisfazer, de acordo com a Talila, e que vai reproduce, excel and behave, que vai reproduzir coisas, que vai superar, que vai se comportar, se portar de determinada maneira,
né? E de acordo com essa autora, ela até diz que você não precisa ser deficiente, ter uma deficiência para ser capacitista ou experimentar o capacitismo ou coisas do tipo, né? Mas essa discussão talvez a gente possa pensar em outro momento. Então, é isso, é repensar e desconstruir tudo que a gente está fazendo até agora. Rafael como professor, eu como professora, todos nós como professores, mas como pessoas que se relacionam com outras, porque a gente só aprende com, a gente não vai aprender só, a gente aprende com, a partir de. Então a gente precisa se relacionar para aprender e para pensar e para aprender outras línguas e para viver. E é isso que a gente está fazendo aqui, desconstruindo coisas. Então talvez alguém tenha pensado que a gente fosse falar sobre estruturas ou sobre palavras novas em inglês, quando na verdade o que a gente está fazendo é partindo de uma língua, mas pensando o mundo e desconstruindo muitas coisas que nos foram colocadas e que talvez nós sigamos sem pensar de forma crítica e de forma profunda sobre, né? No fundo, né, Ana, quem precisa de conserto somos todos nós. Não é só... Exatamente. Alguém que tenha uma deficiência que precisa ser consertado ou curado. Exatamente. Né? Todos nós precisamos disso, porque a gente está rodando a roda no sentido errado, né? Exato. Até porque todos os corpos são políticos, né? Somos corpos políticos. Somos potências, né? Então, corpos ocupam espaços. E que espaços são esses? A gente está falando a partir da escola, mas a gente poderia falar de vários outros espaços, né? Então, conserto para quê? Para quem? Né? Para lucrar, quem lucra? Para fazer o quê? Então, enfim, eu acho que a gente poderia pensar muita coisa. Esse aqui é só o começo. Talvez a gente possa ter até outros encontros, Rafa. Eu me lembrei, enquanto você falava, de uma autora, que é a Shoshana Zuboff, né? Que ela tem um livro que é Capitalismo de Vigilância, não sei se você conhece. E aí ela vai trabalhar com a questão dos efeitos nocivos, né, que as redes sociais exercem. Então, quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, no Google, a gente tem uma combinação ali dos algoritmos. Eu não sou da informática, não vou saber explicar muito bem, mas me parece que a gente tem um mundo, né, nessas redes sociais e no Google e em tantos outros, enfim, canais que nós utilizamos hoje, canais tecnológicos, né? Nós identificamos nesses lugares combinações de algoritmos que levam a pensarmos numa determinada direção. Então, me parece isso muito interessante da gente trazer para dentro da discussão de hoje, né? Porque se a gente colocar lá capacitismo, eu não sei o que vem, mas muito provavelmente vai levar a gente a pensar de uma determinada maneira sobre pessoas com deficiência. Se a gente coloca mulheres negras, né, vai trazer imagens, inclusive, que vão nos sugerir uma forma de pensar essas mulheres negras, assim outras palavras. Então, há dentro dessa rede elementos que fogem, que extrapolam a nossa capacidade, inclusive, de ter acesso à dimensão dos impactos disso no funcionamento da sociedade. Então, me parece que nós estamos hoje, dentro desse capitalismo de vigilância, rodeados por elementos que nos cerceiam, inclusive, a capacidade de pensamento crítico. Então, muitas vezes, as pessoas ficam lá amarguradas, né? Se curtiu ou não curtiu. Quando caiu o WhatsApp, as pessoas ficaram completamente desequilibradas. Então, rola uma dependência muito grande desse aparato tecnológico. E é a partir dele que o pensamento é forjado. Então, essa falta de habilidade nossa atualmente de pensarmos de maneira crítica sobre alguns temas. E muitas vezes, quando a gente coloca lá uma determinada palavra, a gente vai ter reproduções daquelas agressões que a Ana trouxe sob a forma de frases, né? Então, essas pequenas leituras aí, nas entrelinhas de nossas pesquisas, né,
no Google, nos likes, nas pessoas que seguimos ou não seguimos, nas pessoas com as quais a gente interage, na própria forma de busca ali no Instagram, né? Quando você fica ali e vem aquele monte de videozinhos e links para a gente seguir, uma combinação também dos algoritmos de acordo com os nossos cliques, né? Isso tudo vai levando a gente, na maioria das vezes, né, a pensar numa determinada direção, a alimentar também o funcionamento da sociedade em prol dessa estrutura que, inclusive, está imposta, né? Então, nossos dados hoje são completamente fora do nosso controle, e o nosso pensamento segue para esse lugar também, né? O nosso pensamento, ele segue para esse lugar onde realmente a gente passa a ser desligado, nós passamos a ser desligados de nós mesmos, né? E aí a conexão com a Ana, com a psique e tudo mais, eu acho que inclusive a gente se perde. Por isso também, aí você leviana, mas de todo modo já sendo, me parece que a gente acaba se conectando com a doença. A doença se instala no corpo, que se alimenta de elementos que o deterioram. Então, se você come agrotóxico, se você consome violência, você vai se cada vez mais autodestruindo. Então, me parece que isso é um elemento, né, que nos faz hoje capacitistas mais do que anticapacitistas, né? Então, essa dificuldade de manter o pensamento crítico e, de alguma maneira, a autonomia em relação às nossas próprias ações, atitudes e valores. Eu fiquei pensando, enquanto a Jaque falava, que de tão conectados que estamos, nós estamos completamente desconectados. Essa é a grande verdade, né? Perfeitamente, Ana. Aquilo que você falou no início, né? Como é que a gente estabelece conexões uns com os outros se a gente está, de fato, desconectado uns com os outros e ligados apenas nesses caminhos alternativos aí da tecnologia? Falando de tecnologia, durante a aula, uma aluna me disse que seguia uma pessoa com deficiência. E aí eu perguntei para ela, quantas outras pessoas com deficiência você segue, já que nós estávamos falando sobre o Instagram e coisas do tipo. E ela falou, eu acho que devo seguir umas 4 ou 5. E aí quantos seguidores você tem? Não, quantas pessoas você segue no total? E aí ela diz, mais de 1000. E aí a gente pensa nessa proporção, né? Nossa, eu sigo mais de 1000 pessoas, mas eu devo contar umas 3, 4 pessoas com deficiência. E aí a gente começa a pensar sobre essa pessoa, porque um aluno levantou, dos poucos que participaram, e falou assim, caramba, mas eu nunca pensei sobre isso. Eu nunca pensei em seguir alguém que tenha alguma deficiência. Porque, enfim, nunca apareceu pra mim. Então a gente está muito acostumado com o que aparece, de fato, como a Jaque fala, né? Muito acostumado com o que aparece pra gente. E nós seguimos o fluxo, fazendo do mesmo, reproduzindo as mesmas coisas, né? E eu me lembro de ter dito a eles, vocês sabem que o Roberto Carlos usa uma prótese na perna? E aí uma aluna falou, nossa, eu não sabia, mas ele canta tão bem. E aí todo mundo deu risada na hora, tipo... O que a prótese do Roberto Carlos na perna tem a ver com ele cantar bem? Porque nós somos treinados e estamos meio que conectados ao mesmo botão, a uma mesma tomada, a pensarmos da mesma forma. Logo, se Roberto Carlos usa uma prótese, ele não deveria cantar bem. A associação parece meio grotesca, meio bizarra, mas ela é real. A gente não consegue imaginar uma pessoa que use prótese cantando muito bem, porque não faz parte do nosso imaginário. Uma pessoa cantar muito bem é uma pessoa bela, é uma pessoa que tenha braços, pernas, enxergue, escute. Enfim, a gente cria um padrão que é reproduzido também pelas redes, né, pelos lugares que a gente clica, né, pelo que nos dizem, né, pelos influenciadores que influenciam e nos influenciam e nós influenciamos os outros. Então, eu acho que o nosso papel aqui talvez seja quebrar esse ciclo vicioso, né? De reproduzirmos o mesmo e de não pensarmos sobre. E eu acho que talvez esse episódio ele possa provocar isso, provocar esse silêncio,
Eu acho que o que eu desejo hoje é a provocação desse silêncio. É talvez quem escutar a gente terminar essa escuta em silêncio, pensando sobre e se pensando nessa estrutura toda que foi tão bem colocada pela Jaque. Gente, acho que acabou ótimo aí. Para mim, essa frase agora fechou com chave de ouro, Ana. Não, o Rafael pediu para a gente indicar como leitura, né, e tal. E eu indiquei a contracartilha sobre acessibilidade. E que é, assim, eu acho muito legal, porque primeiro pensa numa dimensão de transgressão, né? Então é contracartilha. Porque tudo que a gente faz, geralmente, é ensinar as pessoas a agirem, né, em determinadas situações ou com determinados grupos. Então, a gente tem cartilha sobre como trabalhar em sala de aula com uma criança que tenha deficiência intelectual, né? E, na verdade, eu acho isso tudo muito louco e muito improdutivo. Então, eu justamente coloquei lá como indicação a contracartilha para a gente pensar que, como a gente colocou aqui o tempo inteiro, a gente não tem regramento, né? As relações vão se estabelecendo conforme elas aparecem no fluxo, né, do cotidiano. Então, essa contracartilha, ela traz para a gente exatamente essa desconstrução, né? Uma desconstrução de que a gente não pode funcionar, a acessibilidade não pode ser, como eu disse, sob demanda, que é algo que está, inclusive, de muitas vezes a gente pensa que se não tem, por exemplo, na nossa live, né, alguém escutando que seja surdo, a gente não precisa ter intérprete nem legenda. Se não tem alguém, enfim, que se locomova em cadeira de rodas na nossa escola, a gente não precisa ter rampa. A gente funciona muito assim, né? Então, é desse lugar que a gente precisa se deslocar e pensar que independe, né, de ter ou não alguém com aquela determinada lesão. A diversidade das interações, a diversidade de pessoas, né, de formas humanas, é que devem levar a gente a funcionar no mundo, estabelecendo abertura para que várias situações aí de acessibilidade possam existir. Então, eu acho que isso, para mim, fica, inclusive, conectado com o que a Ana colocou ao final, né, desse corpo político, dessa necessidade que a gente precisa ter, né, de reorganizar não só o nosso discurso, mas reorganizar a forma como a gente participa do mundo e interage com as outras pessoas. E que a nossa interação não seja baseada na ausência, na falta, na perda, mas que a nossa interação ela seja de completo respeito à subjetividade. Eu acho que é isso que mais importa. Rafa, obrigada pelo convite, Jaque, muito obrigada por ter aceitado. Então, eu me despeço de vocês, pensando com e aprendendo com os meus colegas e com vocês também. Espero que o nosso encontro seja próximo. Eu que agradeço, Ana, Rafa, William, gratidão imensa pela oportunidade de estarmos juntos aqui, pensando, desconstruindo e estabelecendo vínculos. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. Com certeza, pessoal. Nós aqui da equipe do Cineclube Debates e do TalmaCast agradecemos profundamente a vocês por estarem conosco em mais um capítulo dessa jornada que já dura 6 anos. Então, sem o sim de vocês para o convite, para os convites, nada disso teria sentido. Então, gratidão profunda, muito conhecimento, muito aprendizado para todos nós. E
Você que está nos escutando aí, convite para você dar uma olhada aqui nos links da descrição desse episódio, né, com os outros episódios também da linha da educação, os episódios de história, biologia, língua portuguesa e matemática, e convidar todos a participarem com a gente pelo site, no Fale Conosco, mandando também mensagem para a gente no nosso perfil do Instagram, para a gente continuar a conversa, o que vocês acharam, se vocês gostaram, as dúvidas, sugestões, também para a gente poder compartilhar com os debatedores que aqui vieram. Ok, pessoal? É isso e até a próxima. Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.